Conheça a trajetória da escritora Quilsan de Oliveira, reconhecida internacionalmente pela representatividade de sua obra. Quilsan de Oliveira é múltipla e diversa em tudo que faz. Escreve, dança, educa há 35 anos. Conta histórias e pesquisa. Conquistou inclusive os títulos de doutor em educação e mestre em psicologia. Sua premiada produção literária é conhecida internacionalmente e possui papel importante para o empoderamento de meninas e meninos negros. Um de seus livros chegou a ser considerado pela Organização das Nações Unidas uma das 10 obras mais importantes no mundo sobre direitos humanos. Eu escrevo uma literatura de cura. E é uma literatura de cura porque ela dá uma resposta às identidades negras muito assertiva, positiva, de empoderamento, de possibilidades de defesas. A leitura do mundo que eu tinha, desde muito cedo, era a leitura de um mundo racista, de um mundo preconceituoso. E eu era uma criança muito alegre até que eu descobri isso, até que isso caiu com toda a força, como uma rocha caindo do alto de uma montanha em cima da minha cabeça. As meninas enfrentam o racismo e todo o preconceito em relação aos cabelos de frente, porque a menina, ela não pensa em cortar o cabelo, né? Deixar o cabelo baixinho é uma violência para a menina, para a mulher, né? Imagina, eu quero ter o cabelo grande, cabelo comprido. Os meninos resolvem os conflitos em relação aos seus cabelos raspando os cabelos. Ele elimina a conversa, o diálogo sobre isso. E aí eu penso, né, que os meninos na literatura acabam passando pela mesma invisibilidade em termos da gente discutir questão racial que ele vive no cotidiano dele. Eu tenho uma literatura muito focada nas relações parentais e nas meninas. Eu demorei muito tempo para fazer o Black Power de Akin, ele estava feito, mas eu esperei 6, 7 anos para ter coragem de publicar, porque eu estava esperando um homem fazer isso. Um escritor negro produzir um texto como esse. E eu esperei esse homem chegar e não teve, até que a ancestralidade falou, é aquele texto que você vai tirar e vai colocar agora, é ele. E eu tirei e coloquei ele para o mercado, que é o Black Power de Akin. Por muitos anos eu desejei ser outra pessoa. Eu não aceitava a cor da minha pele, eu não aceitava o meu cabelo crespo. Eu fui uma criança, como tantas outras crianças negras, que colocava toalha branca na cabeça e fazia de conta que era cabelo longo, cabelo comprido em casa. E a partir do momento que eu tenho o reforço que minha mãe disse que ia encontrar, e acabou sendo o MNU, mudou completamente a chave da minha história e da história da minha vida, da trajetória da minha vida. Eu era muito boa nas coisas que eu fazia, na literatura, nas redações, no que eu escrevia. Mas eu passei a ser uma criança muito triste, porque eu vivia pensando em ser uma outra pessoa. Eu sonhava em ser uma outra pessoa. No livro do Akin eu coloco uma cena do espelho, que é uma cena que aconteceu comigo também, mas não só comigo, com muitos alunos também aconteceu. Que é a cena em que eu coloco o Akin olhando para o espelho e ele se vê branco nesse espelho, com franja. Então eu olhava para o espelho e eu imaginava ser outra pessoa, eu me imaginava branca, eu sempre me achei bonita. E eu coloco essa cena, porque essa cena foi recorrente na minha vida como professora e nos relatos das crianças.
né? De, professor, eu olho e eu não gosto do que eu vejo, eu queria ser branca. Então isso foi algo que marcou minha carreira como professora de estudantes falando a mesma coisa, independente da idade. Então, a partir desse exemplo que eu te trago, a partir desse livro, é para a gente pensar que nos livros que eu tenho escrito, uma vez que eu trabalho numa chave de dar uma resposta à minha criança interior, a criança que eu fui, eu entendo porque eu não saí do campo pedagógico, educacional, na relação com as crianças, que é algo que eu vivencio, que eu vejo, que eu percebo até hoje. Né? Então eu estou dando dessa forma, a partir dessa resposta, eu também estou dando uma resposta para as crianças negras brasileiras, com um desejo de atingir as crianças não negras, porque eu entendo que o racismo ele é estrutural e tem estruturado as identidades das crianças de uma forma geral, a partir do olhar dos adultos e das adultas que cuidam, que orientam essas crianças do nosso país, e o quanto que é necessário a gente sair dessa chave e mostrar exatamente que se existe uma beleza, né, pensar na existência de uma beleza é um pensamento extremamente reduzido quando a gente vive num país que é pluriétnico e multicultural. Então eu tento trazer isso para o território da literatura no sentido de empoderar as crianças de forma geral. Logicamente que as crianças negras eu vou empoderá-las no sentido delas olharem e se reencantarem pelo próprio corpo, tão machucado pelas práticas racistas cotidianas, e as crianças não negras eu vou fortalecê-las no sentido de apresentar personagens dentro de uma história que valoriza, né? A história valoriza e os personagens valorizam o ser negro nessa sociedade. Que as crianças não negras olhem e vejam imagens, que eu dirijo cada imagem dos meus livros, nada é aleatório, tudo está no lugar certinho, né? De olhar e falar assim, eu quero ser Tayó, eu quero ser o Ludmilla, né? Eu quero ser a Kim. E crianças não negras, e eu tenho visto ao longo dos anos crianças que eu vou para as escolas de elite, de maioria branca, e eu chego lá, as crianças estão preparadas e dizendo, eu sou o Akin, professor, olha como eu sou parecido com ele. E isso para mim é uma vitória. É exatamente no sentido que eu estou falando, de fortalecer as identidades das crianças não negras, no sentido de entender e respeitar a multiplicidade que nós somos aqui no Brasil. E aí, nesse sentido que eu digo que é uma literatura de cura, né? E não cura somente das crianças, dos jovens negros e negras, das crianças e jovens não negras também.